Olá pessoal, esse aqui é um vídeo para falar sobre a nova forma de cadastro das atividades complementares que está sendo disponibilizada no QAcadêmico, com a versão 3.288. Essa forma de cadastro das atividades complementares visa principalmente diminuir o trabalho daquelas pessoas que são responsáveis por ficar cadastrando essas atividades complementares, toda a atenção que tem que ser dispensada a esse cadastro, custa tempo, e agora então você pode determinar com que, baseado em determinadas regras, o próprio aluno vai poder informar as atividades complementares que ele cumpriu e que deseja computar a carga horária dentro do seu curso. Então, antes de a gente começar, esse vídeo aqui é o primeiro de 3 vídeos que mostram tudo em relação a esse novo cadastro de atividades complementares, quando feito pelo aluno. Na sequência, eu sugiro que você assista também ao vídeo que mostra como que o aluno vai dar entrada nesses dados de atividades complementares, isso feito pelo QAcadêmico Web dele. E por último, vamos ter um terceiro vídeo que vai mostrar como que é feito o aceite, aquele deferimento da atividade complementar que foi cadastrada pelo aluno, pelaquela pessoa que é responsável, seja o registro acadêmico, seja o próprio coordenador de curso. Então, como envolvem pessoas diferentes, esse assunto do novo modelo de cadastro das atividades complementares está dividido, na verdade, em 3 vídeos. Bom, então antes de entrar diretamente na configuração, eu vou te convidar a refletir um pouquinho sobre algumas opções que o sistema QAcadêmico permite que você utilize, mas que carecem de um levantamento prévio da instituição de o que eu vou aceitar e de que forma aceitar. Então, assista esse vídeo primeira vez, sem o compromisso de fazer o cadastro, pensando na sua instituição, pensando na regra da sua instituição. Depois, na hora que for cadastrar de fato, volta aqui, assiste ele e faça o seu cadastro, tá bom? Sem problema nenhum. Bom, quais são as opções disponíveis no QAcadêmico em relação a essas atividades complementares cadastradas pelo aluno? Primeira coisa é definir se o aluno vai ou não informar a carga horária propriamente dita daquilo que ele fez. Por exemplo, uma palestra tem carga horária, foi uma palestra de 2 horas. Um curso tem carga horária, foi um curso aí de 1 semana, então 40 horas, por exemplo. Agora, determinadas atividades que eu posso aceitar, não necessariamente ter uma carga horária atrelada diretamente a elas, mas eu posso mesmo assim aceitá-las e atribuir uma carga horária pré-determinada. Por exemplo, eu posso dizer que uma visita técnica numa empresa conta como se o aluno tivesse realizado 5 horas de atividades complementares. Então, independente de quanto tempo dura essa visita, pode ter sido 1 hora, pode ter sido 3 horas, pode ter sido até mais, mas eu vou atribuir 5 horas pré-determinado para esse cadastro dessa atividade complementar de visita técnica. E aí também funciona para outros itens, né? Não só visita técnica, mas talvez mas talvez uma atividade de prestação de serviço à comunidade e por aí vai. Uma outra questão que você vai ter que pensar também é como que você vai querer que o aluno dê essa entrada de atividade complementar aqui no QAcadêmico. Em que sentido? Quais informações você vai querer que o aluno forneça? E, em segundo lugar, quais os documentos que você vai cobrar desse aluno? O aluno vai poder já subir para o QAcadêmico os documentos, por exemplo, que você cobre lá de certificado de participação na palestra, e isso vai para a pessoa que vai ficar responsável por fazer o aceite, por fazer o deferimento dessas horas ou não, tá bom? Bom, onde que eu vou para poder fazer o cadastro da configuração? É aqui na aplicação Registro Escolar, Cadastros. Aqui embaixo em Atividades Especiais, Atividades Complementares, Configuração. Quando a gente entra nessa tela, ele já vai mostrar qualquer norma de atividade complementar que esteja aqui cadastrada. Ele já tem uma que na verdade foi recebida com essa nova versão do QAcadêmico, a 3.288. Mas eu posso ter aqui N normas de atividades complementares. E para que eu vou cadastrar várias normas? Porque eu posso ter normas diferentes para cursos diferentes. Eu posso ter um curso que aceita palestra, mas não aceita minicurso. Eu posso ter um outro curso que aceita minicurso e não aceita palestra, e por aí vai. Então isso tudo vão me dar N normas. Além disso, como a gente falou um pouco mais cedo, questão, por exemplo, de bonificação de carga horária. Por exemplo, tem um curso que premia o aluno por ter participado da palestra como ouvinte. Vai ter um outro curso que vai bonificar o aluno se ele participou como palestrante. Então isso tudo são fatores que levam a gente a ter aí vários
a ter aí várias normas de atividades complementares cadastradas no sistema, sendo que um curso só vai poder estar atrelado a uma única norma de atividade complementar por vez. Ele pode até sofrer mudança, estava na norma A, vai para a norma B agora, ele pode sofrer essa mudança, mas ele só pode estar em uma nova por vez, e se sofrer essa mudança, você precisa entrar em contato com a Qualidata para que o suporte faça a adequação dos itens referentes, como estavam na norma A, por exemplo, para que agora vão ficar na norma B, tá bom? Então aqui eu vou cadastrar uma norma como sendo única na minha instituição, que vale para todos os cursos superiores. Essa norma na minha instituição, isso vai ter que refletir, claro, a sua realidade. Bom, então vou colocar aqui atividades complementares ensino superior. Ou seja, isso aqui vai servir para todos os cursos de graduação. O modelo de controle vai ser por aluno, que é então quando o aluno entrega os dados. O de baixa instituição é quando você, a própria instituição, dá entrada no sistema. Então, aluno, eu vou pedir para inserir. Ok, cadastrou aqui. E agora então eu vou selecionar o item que eu acabei de inserir. Ou se eu quisesse, se ele já tivesse cadastrado, não tem problema, eu marco o que eu quero mexer e vou então pedir para configurar atividades complementares. Aqui no cadastro, eu vou refletir aquilo que a minha norma acadêmica especifica. Então tem norma acadêmica, por exemplo, que agrupa formas mais ou menos parecidas de atividades complementares sobre o mesmo grupo. Claro que aí dentro desses itens eu vou ter suas especificidades, mas eu posso ter ali uma divisão que é grupo, por exemplo, um grupo que seja participação com a comunidade, aí lá eu coloco com visita técnica, atividades comunitárias e por aí vai. E eu posso ter um outro grupo que seja minicursos e palestras. E aí dentro dele eu vou ter os itens minicurso e os itens de minicurso, palestra e os itens de palestra. Então nesse caso aqui eu posso cadastrar quantos grupos eu quiser e dentro de cada grupo a relacionada atividade. Então eu vou cadastrar aqui para o meu exemplo um grupo que se chama palestras e minicursos. Venho aqui, clicar no novo aqui, palestras e minicursos. Posso inserir. Se eu quisesse, eu poderia também já cadastrar minha outra forma de avaliação, que é integração com a comunidade. Então venho aqui no novo novamente e já está lá o palestras, eu vou cadastrar integração com a comunidade, que seriam aí minhas horas de atividades de visitas e coisas semelhantes. Vou inserir também. Mas nota o seguinte, no meu exemplo aqui eu vou utilizar uma palestra como item que eu vou cadastrar. Então vou selecionar o grupo correto, palestras e minicursos, e aqui dentro então eu vou selecionar a atividade, e no meu caso vai ser não minicurso, vai ser palestra. Então vou clicar no novo aqui, e da mesma forma que eu fiz com o grupo, eu cadastro o item palestra ou participação em palestra, o termo que você gostaria de utilizar. Bom, feito isto, eu vou agora cadastrar as formas que eu aceito de participação do aluno como palestra, ou as formas de relação do aluno com essa atividade complementar, e depois vou cadastrar então as especificidades de cada item. Então, no meu exemplo aqui, eu vou ter 3 possibilidades previstas como participação do aluno. Participação como ouvinte, que é quando ele simplesmente ouve, né, aquilo que estava sendo falado, passivamente. A participação dele como palestrante, o aluno que deu a palestra, tá? E a participação do aluno, na minha norma aqui eu estou prevendo isso, você não é obrigado a prever, participação como organização, que é quando o aluno atua ali nos bastidores do evento daquela palestra. E você vai ver que cada item desse eu vou colocar regras diferentes, claro, dando exemplo para que você também possa fazer aí. Bom, então como não tenho nenhuma subatividade cadastrada já aqui, não está mostrando nada, eu vou inserir no primeiro item, que é a participação como ouvinte. Então vou vir aqui no cantinho, inserir, coloco o nome da descrição. E agora eu preciso começar a passar para o sistema
as minhas regras que estão definidas no meu regimento lá, na minha lista de regras e atividades complementares que o meu curso aceita. Primeiramente, carga horária máxima, quantas horas eu posso ter para esse item aqui, participação como ouvinte, aceita. Não importa de quantas participações que o aluno teve, mas o máximo de carga horária que eu vou aceitar. Então, por exemplo, se o meu curso ele tem 100 horas de atividades complementares, mas eu quero forçar que ele, como ouvinte de uma palestra, seja só 10, eu venho aqui então e coloco 10. Quer dizer, mesmo que ele tenha 11 horas informadas, o sistema só vai contabilizar 10 horas como participação como ouvinte. Isso força então que o aluno utilize outras formas de atividades complementares. Multiplicador de carga horária por ocorrência. É um bônus, um fator de multiplicação, dado esse tipo de caracterização do aluno com atividade, nesse caso aqui, por exemplo, foi 1 em 20, como eu quero transformar as horas que ele informou num resultado final. Então, por exemplo, se eu colocar multiplicador 1, significa que eu não quero que altere. Se o aluno informar 1 hora, eu vou contabilizar 1 hora. Se eu colocar multiplicador 2, significa que eu estou multiplicando por 2 as horas que ele informar. Então, se ele informar 1 hora, vou contabilizar como sendo 2 horas. E eu posso, inclusive, colocar multiplicador menor do que 1. Nesse caso, eu vou estar diminuindo as horas. Se eu colocar meio e o aluno informar 1 hora, só vai ser contabilizado para ele meia hora de atividade complementar. Nesse meu caso aqui, conforme o meu regimento, eu vou colocar que a participação como ouvinte tem multiplicador de 1 hora, ou seja, é 1 para 1. Se ele informar 1, eu conto 1, se informar 2, eu conto 2. Informar carga horária por ocorrência, sim ou não? Se você passar o mouse aqui por cima, ele até já tenta te ajudar a fazer o cadastro. Informar carga horária por ocorrência não, que é o padrão, significa que esse tipo de atividade, a participação como ouvinte, não teria uma quantidade de horas pré-determinada. Ou seja, não faz parte da atividade complementar propriamente dita uma informação de horas. Exemplo, se eu fiz uma visita técnica, eu fiz uma visita técnica, eu não fiz X horas de visita técnica. Então aí eu posso ter que cada visita técnica contabilize, por exemplo, 4 horas, independente do tempo que durou na prática. Já se eu coloco informar carga horária por ocorrência sim, significa que essa atividade ela tem horas atreladas, ou seja, ela tem na sua natureza a informação de hora. Então eu vou contabilizar essas horas, mas mais do que isso eu vou pedir que para cada entrada que o aluno venha a dar de atividade complementar, ele me informe então quantas horas ele cumpriu. Então, em resumo, sim, o aluno informa a carga horária, não, a carga horária sou eu que predispus quantas horas ele vai ganhar. Então, nesse caso, como é a participação do aluno numa palestra, a palestra tem X horas de duração. Então, sim, eu vou informar carga horária por ocorrência. Carga horária mínima por ocorrência e carga horária máxima significariam, respectivamente, qual a menor duração de uma palestra que eu vou aceitar, aqui no mínimo, e qual a maior duração que eu vou aceitar, aqui no máximo. Note que se eu colocar um máximo aqui, se eu colocar 2 horas, por exemplo, o máximo, e o aluno tiver um certificado de 4 horas, ele só vai poder informar 2 horas. Tá bom? E isso para cada cadastro, para cada ocorrência que o aluno venha a dar entrada no que é acadêmico. Bom, eu posso definir aqui, por exemplo, eu definir que no total do grupo participação como ouvinte ele cumpriu 10 horas. Eu posso definir que no máximo, por ocorrência, vai ser só aceita 2 horas de palestra. Eu vou aplicar. Bom, e para a gente não avançar muito na questão e vocês entenderem as possibilidades que existem, vou cadastrar agora o segundo e o terceiro item de palestras que eu aceito na minha instituição. Então, vou cadastrar primeiramente aqui a participação como palestrante. Vou definir uma carga horária máxima também de 10 horas, por exemplo. Só que note o seguinte, na minha instituição é considerado que para o aluno ter dado uma palestra, bom, então ele tem que ter uma preparação maior, ele tem que ter um compromisso maior, um conhecimento maior sobre aquilo que foi realizado. Então eu não posso simplesmente contabilizar 1 hora para cada hora realizada. Eu vou dar um bônus e vou sempre dobrar essa hora que o aluno realizar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente multiplicar por 2,
Então, eu estou dobrando, ok? A carga horária que vai ser informada pelo aluno. A carga horária por ocorrência, sim ou não? Mais uma vez, essa palestra, eu estou dando a palestra, então, a mesma forma que o aluno que assistiu a palestra, que ouviu a palestra, eu tive uma quantidade de horas de duração. Então, eu vou colocar que sim, eu tenho carga horária por ocorrência. Posso aí informar que, por exemplo, eu só aceito que ele coloque aqui com o palestrante duração mínima de 2 horas e uma duração máxima por ocorrência de 4 horas. Então, tipo assim, ele só pode me informar com o palestrante se ele deu pelo menos 2 horas de palestra. E essa palestra eu só vou aceitar um tempo máximo de 4 horas. Mas note o seguinte, se ele informar, por exemplo, as 2 horas, 2 vezes 2, ele vai então contabilizar 4 horas de palestra. Se ele informar que teve duração de 4 horas, 4 vezes 2, teve a duração então computada no sistema de 8 horas. Mas sempre respeitando aqui a carga horária máxima que a gente colocou, que é 10 horas, da mesma forma que nós definimos lá como ouvinte. E, por último, vou cadastrar a terceira forma de participação, que é a participação como organizador. E bem, organizador, eu vou colocar também carga horária máxima de 10 horas, isso, claro, mais uma vez, conforme o regimento que você esteja utilizando, como a regra que você utilize. Multiplicador vai ser também de 1 hora, só que aqui no informar carga horária por ocorrência, o que acontece? Pode ser que a pessoa que receba o certificado de ter trabalhado como organizador não receba um certificado que determinou X horas de palestras, X horas de duração. Até porque ele pode ter trabalhado mais, pode ter trabalhado menos. Então eu posso já definir de antemão quantas horas eu vou conceder, a minha instituição vai entender que ele gastou, né, com esse tipo de participação. Então, nesse caso, eu vou colocar, por exemplo, que para cada participação da pessoa como organizadora, ela vai ter contabilizada como se fosse 1 hora de palestra assistida. Então, eu vou colocar aqui a informação de carga horária não vai ser por ocorrência, ok? Nesse caso, não tem carga horária mínima, mas eu vou informar o tempo que vai ser contabilizado. Então, 1 hora vai ser contabilizado por ocorrência. Então, toda vez que o aluno colocar que ele participou como organizador no evento, ele vai contabilizar automaticamente 1 hora. Tendo esse evento durado meia hora, tendo esse evento durado, na verdade, 4. Vai ser sempre 1 hora que vai ser contabilizado. E, ao mesmo tempo, eu não vou perguntar para o aluno quanto tempo durou essa atividade que ele está cadastrando como organizador. Vou aplicar. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai determinar o que de informação o aluno vai ter que fornecer para a gente quando ele for dar entrada na atividade complementar que ele disse que realizou. Eu vou pegar novamente a minha participação como ouvinte aqui como exemplo, então vou marcá-la aqui e vou aqui embaixo em configurar atributos e anexos. Atributos são as informações que o aluno vai ter que me fornecer toda vez que ele for cadastrar aquela atividade complementar, que no caso aqui é a participação como ouvinte. Então, eu vou determinar um nome para esse atributo, um nome para essa informação e um tipo de dado, que é essa informação que eu vou colocar. Se ela é um texto simples ou se ela é uma data. Bom, então, por exemplo, aqui na minha instituição eu cobro que o aluno informe a data de realização, o tema da palestra, o local e quem deu a palestra. Então, vou colocar todas essas informações como atributos desse tipo de atividade complementar, de forma que o sistema vai, então, exigir do aluno. Eu vou colocar aqui, então, primeiramente, a data, e nesse caso aqui o tipo de dado é data. Vou clicar no mais para inserir na lista. Vou adicionar também, então, o tema da palestra, né, o título, só que nesse caso é um texto. O nome do palestrante e o local. Observe que eu não vou colocar aqui um campo de carga horária. Isso porque, como essa atividade complementar, participação como ouvinte, assim como
ou com a participação como palestrante, eles já demandam que o aluno informe a carga horária é por ocorrência, o sistema já vai automaticamente exibir para o aluno um campo de carga horária que ele vai ter que preencher. E todas essas informações também ele não entrega a atividade complementar se não tiverem preenchidas. Se eu quisesse, eu poderia remover um item aqui, é só marcar na lista e pedir para remover. Eu poderia também mover ele na lista, porque a ordem que você está visualizando é a mesma ordem que vai ser exibida para o aluno na internet. E eu posso também vir aqui atrás em anexos e cadastrar aqui e definir aqui documentos que o aluno vai ter que me entregar. Ele vai entregar isso digitalmente, ou seja, vai entregar em PDF, vai entregar numa imagem, que seja. Mas se ele não entregar isto, eu não aceito que ele dê entrada na atividade complementar. Então vou colocar, por exemplo, aqui, certificado de participação com horas, só para determinar que ele precisa estar especificado quantas horas teve aquele evento. Insiro e poderia fazer aqui outros cadastros de novos documentos, quanto você achar necessário, para que esse aluno possa então entrar com o item de atividade complementar, participação como ouvinte. Essa questão do possui formulário nós vamos deixar para abordar futuramente em outras versões do que acadêmico. Nós vamos fechar. E agora eu poderia repetir o cadastro da definição dos atributos e dos anexos para cada item desses aqui, da participação como palestrante, como organizador, mas para a questão de objetividade desse vídeo, nós não vamos nos estender e apenas te passar a informação que é da mesma forma que foi feita com a participação como ouvinte. Eu vou fechar aqui. E agora, então, se eu terminei a configuração da minha nova de atividades complementares, só ficou faltando eu definir qual é o curso ou quais são os cursos que vão utilizar essa norma. Lembrando que, como foi dito no começo do vídeo, eu só posso ter uma única norma de atividade complementar associada a um curso. Não posso que o curso utilize mais de uma norma. Então vou vir aqui, marco a atividade complementar do ensino superior, que foi que a gente cadastrou, e vou aqui na guia cursos, onde vai mostrar aqui na área esquerda todos os cursos que não têm ainda nenhuma norma associada a eles. Então, portanto, eles podem ser associados a esta regra. Note que, mais uma vez falando, eu só posso ter um curso em uma norma. Então, se eu preciso passar o curso da norma A para a norma B, eu preciso primeiramente desvincular com a norma A para poder então ele aparecer como disponível e eu então vinculá-lo na norma B. Então, para eu vincular, eu venho aqui, marco o curso, vou marcar esse 1056, que é um superior bacharelado, e vou clicar aqui na setinha para poder passar ele para a direita, onde eu tenho o curso selecionado, ou seja, os cursos que pertencem a essa norma. Eu poderia então mover só selecionado, se eu clico na setinha única, mover todos os cursos que estejam aqui na dupla, ou mesmo passar para a esquerda, mas seria então, no caso, para fazer a ação inversa, seria para desselecionar, seria para retirar o curso dessa norma. Mas eu vou então vincular o 1056 com ele, marquei aqui, cliquei no botão único para a direita, e agora então os alunos desse curso já poderão entrar no que é Acadêmico Web e lançar as atividades complementares correspondentes e permitidas nessa norma de atividades complementares do ensino superior, ok? Bom, encerrada a parte de configuração, eu vou convidar você a assistir os dois dos vídeos, sendo o vídeo que mostra o aluno dando entrada da atividade complementar pelo que é Acadêmico Web, e o outro vídeo que mostra como que as pessoas responsáveis pelo deferimento, pelo aceite dessa atividade complementar, vão poder conferir as informações e lançar o deferimento ou mesmo indeferimento dessas atividades complementares lançadas pelo aluno. Mas encerrando esse vídeo, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma questão a pontuar em relação a essa configuração de atividades complementares quando lançada pelo aluno, fala com a gente, fala com o nosso suporte, nós vamos gostar muito de escutar a sua opinião e quem sabe até implementar as suas ideias. Forte abraço e até o próximo vídeo.